Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre um importante pensador e revolucionário do século XX. Me refiro ao chinês Mao Tse-tung, que nasceu no ano de 1893 e veio a falecer no ano de 1976, então com 82 anos de idade. Ele gostava de ser chamado de o grande timoneiro da China. Tá? O Mao, ele é filho de camponeses bem pobres, mas o seu pai, ele trabalhou na agricultura e conseguiu, no decorrer da sua vida, se tornar um dos mais ricos agricultores da sua região. Já a sua mãe era bem religiosa, budista, e o próprio Mao, quando jovem, seguiu o caminho da mãe, sendo também budista, o que depois ele abandonou. O Mao, ele foi o quarto de 8 ou 9 filhos que o casal teve, sendo ele o mais velho dos 3 que sobreviveram. Só sobreviveu o Mao e mais 2, sendo o Mao mais velho, não? E no decorrer de sua vida, Mao Tse-tung teve 4 casamentos. O primeiro foi um casamento arranjado pelo seu pai, como era costume na China de então. E durou do ano de 1907 ao ano de 1910. Foi um casamento arranjado pelo pai. Na época, o Mao tinha somente 13 anos de idade e a sua esposa 17 anos. Se chamava Lu Yixiu. O seu segundo casamento vem ocorrer no ano de 1920, vai até 1930. O seu terceiro casamento, de 1930 a 1937, e o último casamento, com a que ficou conhecida como primeira dama, ou Madame Mao, em 1939, indo até o seu falecimento em 1976. E desses 4 casamentos, o Mao teve um total de 10 filhos. Agora, os comentadores falam que ele não ficou restrito a essas 4 mulheres, não. Ele teve várias outras mulheres, inclusive bem jovens mesmo, que o procuravam, entendeu? Mesmo até o final da vida dele. Então, ele teve várias mulheres. Vamos falar um pouco da China, porque Mao é o grande revolucionário da China, que veio transformar a China. Mas é preciso que a gente entenda uma coisa. A China foi um império. Havia um imperador durante milhares de anos. E no dia 10 de outubro de 1911, ocorreu o que ficou conhecido como o Levante de Yushang. Foi quando houve uma revolução para depor o imperador, acabar com aquele regime de governo. E não foi uma revolução comunista não, tá, gente? No dia 12 de fevereiro do ano seguinte, 1912, o imperador Puyi, ele abdica do trono. Na época, o Mao só tinha em torno de 16 anos de idade. Em 1911, então, por volta desta época, é que o Mao começa a se aproximar das doutrinas marxistas. No ano de 1917, na cidade de Pequim, porque o Mao foi passar uma temporada lá em Pequim, ele vem a conhecer e se aproximar do movimento marxista. Em seguida, no ano de 1921, ele participa da fundação do PCC, o Partido Comunista Chinês. Em 27, tem início a Guerra Civil Chinesa, onde nós temos, por um lado, o Partido Comunista Chinês, os comunistas, e por outro, os nacionalistas. Eles se confrontaram durante vários anos, durante décadas. Se a gente pensar que em 1911 nós tivemos o Levante, que veio a acabar com a abdicação do imperador no ano seguinte, 1912, e que em 1921 nós tivemos a fundação do PCC, Partido Comunista Chinês,
a gente pode entender que até o ano de 1927, tanto os comunistas, tanto os nacionalistas, tinham um pacto, uma aliança para lutar contra os senhores feudais, os senhores da guerra da China, tá? Que ocupavam todo o interior da China. Então, até esta época, eles tinham um inimigo comum a ser combatido, que eram os senhores feudais. Agora, depois de 27, começa então a guerra civil declarada entre, por um lado, o PCC, o Partido Comunista Chinês, e, por outro lado, os nacionalistas. No ano de 1929, que durou até o ano de 1934, o Mao funda o Soviet Jangaks, tá? Que vem a seguir o modelo dos sovietes da União Soviética. Em 1934, no entanto, eles têm de abandonar todo esse território que os comunistas ocupavam, porque os nacionalistas recrutam um exército muito grande e invadem, tá? E não tem como os comunistas se defenderem realmente. Então, eles têm de fugir. Foi uma fuga, tá? Uma fuga que os comunistas empreenderam em relação às tropas nacionalistas. Havia 100 mil pessoas, 100 mil comunistas, fugindo, tá? Percorreram 10 mil quilômetros, tá? Atravessaram a China. Olha, 90% morreram. Morreram de quê? Morreram nas batalhas, morreram de fome, morreram das doenças pelo caminho. Cerca de 100 mil saíram, cerca de 10 mil chegaram. Uma catástrofe, não, gente? Tá? Você perder 90%, de 100 mil chegou só 10 mil. Mas o Mao, um cara muito inteligente, ele sempre tinha uns slogans bacanas. Então isso é conhecido como a Grande Marcha. Então quando você escutar a Grande Marcha, esse fracasso é uma derrota, onde eles perderam todo esse território que eles dominavam no soviético de Jangaks e empreenderam uma fuga de 100 mil comunistas, de onde 90% morreram e chegou somente 10 mil. Tá? É a Grande Marcha. Bacana, não, gente? 1937, às portas ali do que seria mais tarde a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade a China. E aí, minha gente, em 1937, tanto os nacionalistas, tanto os comunistas vão combater o Japão. Só que eles vão continuar lutando entre si. O maior inimigo dos nacionalistas são os comunistas. O maior inimigo dos comunistas são os nacionalistas. Eles estão lutando pelo poder na China, porque eles sabem que em algum momento a guerra vai terminar. E aí vai começar uma outra guerra, que aliás nunca terminou, que é a Guerra Civil na China. Então, durante a invasão do Japão, que começa em 1937, e vai até o final da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, 1938, 1945, Segunda Guerra Mundial, 45, o Japão se rende. Então, desse período todo, você tem uma guerra civil ocorrendo na China, entre nacionalistas e comunistas, e você tem também uma guerra de ambos contra o Japão que invadiu esse país. Aí termina a Segunda Guerra Mundial, há uma tentativa de unificação entre os comunistas de um lado e os nacionalistas de outro. Então eles entram numa mesa de negociação, tentam fazer um governo em comum, mas fracassa. Então, guerra civil, novamente, de 1946 a 1949, quando, tá, no dia 1º de outubro de 49, tá, é fundada a República Popular da China, grande vitória do Mao Tse-tung. Os comunistas vencem os nacionalistas. Veja, os comunistas eram apoiados na época pela União Soviética, comandada pelo Stalin. Já os nacionalistas tinham apoio dos norte-americanos. Então foi também uma vitória do Stalin, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temos aqui um vídeo sobre Stalin, depois você vê, por favor. O Mao Tse-tung, ele veio ocupar o cargo de presidente da China por 10 anos. De 1949, quando a República Popular da China é fundada, até 1959. De 1959 até o seu falecimento em 1976, ele é o presidente também do Partido Comunista Chinês. Tá?
Eu digo também porque, veja, de 49, em 49 ele já é o presidente do Partido Comunista Chinês. Só que em 59 ele mantém só a liderança do partido e perde a presidência da China pelas grandes besteiras que ele fez no poder. O partido resolveu afastá-lo, mas ele continuou ainda, não mais à frente do país, mas à frente do partido, e quem comanda o país é o partido. Bem, ocorreram inúmeros expurgos, perseguições, assassinatos. Aliás, é uma característica do comunismo onde ele consegue se implantar. Não que o comunismo, como Marx o previu, como Marx o definiu, tenha existido em algum momento da história. Mas aqueles que se dizem comunistas, aqueles países que se dizem comunistas, quando esse regime é implantado, nós temos expurgos, perseguições, assassinatos, porque é um partido único, é uma ideia única, você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, tem de ser calado. Como é que eu te calo de vez? Te mato. E o Mao tem nomes bonitos, ele é um bom propagandista. Nomes bonitos para essas perseguições, para essa matança toda. Como eu falei, a Grande Marcha, que na verdade esconde o quê? Esconde a Grande Fuga. A Grande Fuga de 1934. A perda de 90% do contingente dos comunistas da época. 90 mil pessoas faleceram. Mas é a Grande Marcha, sua mais bonitinha. Mas vamos lá, 1951, nós temos a campanha dos 3 anti. Olha que nome bonitinho, campanha dos 3 anti. Aí, anti-corrupção, vamos combater a corrupção. Não é uma coisa boa? Claro que é, não, gente? Anti-desperdício e anti-burocracia. Olha só, quem é que não quer combater a corrupção, o desperdício e a burocracia dentro do governo? Só que isso acaba mascarando o quê? O expurgo, a eliminação de todos que são contrários ou possam ser contrários à política desenvolvida pelo partido, ao poder ocupado pelo Mao. No ano seguinte, em 1952, nós temos a campanha 5 anti. Agora, veja, antes eram 3 anti em 51, agora é 5 anti em 52. Suborno, evasão fiscal, fraude nas transações econômicas, desvio de recursos estatais e, finalmente, roubo de informações econômicas. Ora, vamos combater. Quem é que não quer combater essas coisas para ter um Estado melhor? E aí mais um monte de gente, ó. Em 1956, vamos ter um alívio, um grande alívio. Nós temos a campanha das 100 flores desabrochando. Olha que coisa mais linda. Campanha das 100 flores desabrochando e escolas de pensamento concorrendo. Era um estímulo do governo para, depois de toda aquela censura e repressão, as pessoas poderem falar. Quer falar mal do governo? Fala. Toda crítica é válida, toda crítica construtiva. Expõe o seu pensamento, gente, fale. Você é professor, fala. Você é cientista, fala. Você é político, fala. Fala o que você pensa. Não importa se você pensa bem ou pensa mal do governo, ou do próprio Mao Tse Tung, pode falar à vontade. Então são 100 flores desabrochando e escolas de pensamento concorrendo. Maravilha, não? 1956. No ano seguinte, 1957, todo mundo que falou... Verdade, gente. Nós tivemos a campanha antidireitista, aonde foi eliminado todas as vozes contrárias. E você tinha as vozes contrárias, você tinha artigos publicados em jornais, você tinha panfletos, você tinha o nome das pessoas que podiam ser humilhadas, você tinha o nome das pessoas que podiam perder os seus cargos, que podiam perder o seu status, que podiam ser inclusive assassinadas. Então, nessa campanha de 1957, nós tivemos uma eliminação da oposição ali ao Mao. E ele sabia que era oposição por causa da campanha das 100 flores. Também no ano de 1957, nós tivemos a campanha das 4 pragas, que alguns preferem chamar a campanha das 4 pestes. E quais são essas 4 pragas? Pragas? Olha só que nome, é uma praga, é uma peste.
fazer o quê? Vamos eliminar, vamos erradicar. Pássaros, que vários comentadores vão especificar pardais, porque parece que os pássaros que predominavam na China na época eram os pardais. Então, pássaros, ratos, moscas e mosquitos. Eliminar tudo isso, gente. Vamos acabar. Aí você, acabar com os pássaros, professor? Sim, porque os pássaros, pensa, gente, os pássaros são responsáveis pela fome. Aí você pergunta, como assim, professor Silvério? Ora, o que os pássaros comem? Os pássaros comem grãos. Então, na época, calcularam na China que um pássaro comia em torno de 4 grãos por dia. Então, se você pegar uma quantidade imensa de pássaros comendo 4 grãos por dia, olha só, vamos ter o celeiro cheio depois que não tivermos mais esses pássaros comendo os grãos. Vão ser grãos que a população vai poder comer no lugar dos pássaros. E o resultado, tá, esperado, seria uma quantidade maior de grãos que os pássaros não comeram, porque mataram em massa. As pessoas saíam às ruas de noite, andavam pela mata, batendo panelas e tudo que pudesse para fazer barulho, para os pássaros não dormirem nas árvores, para os pássaros caírem de exaustão, morrerem. Os pássaros foram mortos a pauladas, foram mortos a pedradas, das formas mais cruéis que você possa imaginar. Tem fotos de carroças, tá, lotadas de pássaros pendurados, pássaros mortos. Foi um assassinato em massa de pássaros. Com relação aos ratos, moscas e mosquitos, nem tanto. Mas a principal praga, que eram os pássaros, eles já atacaram bem. Então, veja bem. O resultado, um ano depois, estamos em 1957, resultado em 1958, são uma quantidade maior de grãos e a fome acaba. Certo, gente? Porque havia fome, tá? Não. O resultado, você sabe muito bem qual foi. Mexeu drasticamente no ecossistema. Quem comia os gafanhotos, quem comia as lagartas, quem comia todas as pragas que dão no campo, na agricultura, eram os pássaros. Olha, eu não tendo mais pássaro para comer gafanhoto, para comer lagarta, para comer aranha, para comer N tipos de insetos, tá? Nós tivemos o quê? Proliferação dessas pragas. Nós tivemos um total desequilíbrio do ecossistema da China. Os insetos comeram todas as plantações. Houve um aumento da fome. Já havia fome antes, por causa da política econômica e a política agrícola do mal. Essa fome só aumentou. Tá? Aumentou e muito. Chegamos a ter registros de canibalismo. Pessoas comendo outras pessoas no campo. Era fome. E sabe por que essa fome começou? Porque o mal resolveu industrializar a China a qualquer custo. E a única coisa que ele tinha para vender para fora, para outros países, em particular a União Soviética, era grãos. Então ele precisava vender todos os grãos. Ora, se eu vendo todos os grãos, tenho fome, porque não tenho mais grãos para comer. Daí que veio a campanha das 4 pestes, ou das 4 pragas. Tentar aumentar o número de grãos, porque ele estava vendendo os grãos todos, porque tinha fome. Tinha fome em casa. Porque ele vendia a produção agrícola para fora. Para comprar fábricas, para montar fábricas no seu país. E aí nós temos o quê? De 1957 até o ano de 1960, uma outra campanha totalmente desastrosa, que é a campanha do grande salto para frente, ou se você preferir chamar, o grande salto adiante. O que é isso, minha gente? É você pegar agricultores que só sabem lidar com a agricultura e incentivar esse pessoal a sair da agricultura. Vocês não estão mais na agricultura, não estão mais produzindo o quê? Grãos. Olha a fome aí. E vamos fazer o quê? Fornalhas caseiras em casa para produzir o quê? Produzir aço e outros metais. Tá? É isso que nós vamos fazer. Vamos industrializar a força. Imagina a baixíssima qualidade de um aço de fundo de quintal, produzido por agricultores que não têm a menor ideia do que é aquilo. Pois é, minha gente. Uma campanha desastrosa, aonde ninguém pode falar contra, você não escuta aquelas pessoas que realmente estudaram, você não escuta o conhecimento científico, porque você se baseia o quê? Numa ideologia política. Então, se aquela ideologia política diz que então é que nem uma religião. Chegar um fanático religioso e falar alguma coisa em nome de Deus, não adianta você como cientista dizer que está errado. Não, é aquilo que vale. E as massas fanáticas vão seguir
aquele fanático religioso. E o comunismo não é outra coisa do que uma religião sem Deus. E temos um vídeo aqui em que eu explico isso, que o comunismo é uma religião sem Deus. Peço que você assista. Olha, o mal é afastado do governo, tá? Devido a essas perseguições todas que eu falei e ao fiasco do grande salto adiante, tá? A fome daí resultante, muita fome, ele é afastado da presidência da China em 1959. Mas fica à frente do Partido Comunista Chinês. E junto com a sua mulher, a Madame Mao, ele vai tentar recuperar o poder. Sim, de 1966 a 1976, que é quando ele falece, nós temos a famosa Revolução Cultural, mais maior que nome bonito. Vem lá desde a Grande Marcha, hein? O nome bonito, a Grande Marcha. Agora, Revolução Cultural, você pensa, poxa, Revolução Cultural, vamos fazer o quê? Vamos valorizar a cultura? Não, minha gente. Os artistas, os intelectuais, os cientistas vão valorizar a cultura. Você que é artista, que vota no comunismo, mesmo dizendo que não é comunista, mas você vota naqueles políticos que defendem essa doutrina. Então, olha que coisa boa, vou bater palmas, é Revolução Cultural. Não é, minha gente? Pois é, todos os artistas foram perseguidos, todos os intelectuais foram perseguidos, todos os cientistas. Tá? Um cara como eu, filósofo, ó, tá? Não ia ter espaço não. Tá? E a coisa foi tão séria que quando Mao faleceu, em 76, o Partido Comunista Chinês, para se livrar daquele karma ruim, sim, porque vai assumir todas aquelas mortes, tá? Todas aquelas perseguições, não podia culpar o Mao, porque o Mao era o timoneiro da China, né? É o grande timoneiro. Então vai culpar quem? Culpar a mulher do Mao e mais 3. A gangue dos 4. Tá? Então, quando você ouvir falar na gangue dos 4, é encabeçada pela Madame Mao, tá? E outros 3. A Madame Mao foi condenada à pena de morte, execução. Tá? Pra você ter uma ideia da coisa. Só que depois essa pena de morte foi comutada em prisão perpétua. E em 1991, em condições pelo menos suspeitas, ela cometeu suicídio. Mas vamos lá. O que ocorreu de 1966 a 1976? Nesses 10 anos, a Revolução Cultural foi incentivada por Mao, tá? E a chamada Gangue dos 4. E quem participou dela ativamente? Os jovens. Sim, os jovens. Se você é jovem, me desculpe, mas há uma tendência realmente aos jovens serem mais manipuláveis porque vocês têm menos conhecimento da realidade da vida do que quem viveu um pouco mais. Então embarca com o coração, tá? Embarca com garra naquilo que acredita. Só que muitas vezes é enganado, como ocorreu aqui. Os jovens foram enganados pelo mal e foram levados a destruir todo o passado da China. Vamos acabar com as tradições milenares da China. Vamos destruir os livros, as estátuas, os templos. Vamos destruir tudo que tem a ver com o passado da China. Porque agora o passado não existe mais. Vamos começar uma China nova. E também vamos perseguir. Sim, a perseguição é importante. E também a intimidação. Tá? Eu tenho de intimidar quem? Aquele pessoal que é contra o governo, que é contra o futuro socialista, minha gente. São aqueles professores, são aqueles pesquisadores, são aqueles cientistas, são intelectuais como aqui o professor Silvério, que ousam falar alguma coisa contrária a esta ideologia nefasta. Mesmo que seja alguma coisa de leve, gera desconfiança. Tá? Então eles têm que ser perseguidos. Tem que ser humilhados em público, humilhação pública, tem que perder os cargos, e podendo, inclusive, serem molestados fisicamente, até o ponto da morte mesmo, do assassinato. Bem, eu vou prosseguir falando isso aqui sobre Mao Tse Tung, mas gostaria que você se inscrevesse no canal se você não for inscrito ainda. Tá? Faz isso aí, gente, aproveita agora. Tá? E deixa, por favor, deixa o teu comentário. Tá? Eu não estou vendo você, eu estou vendo uma câmera. Para eu saber o que você pensa e para saber se essa aula está te agradando ou não, eu preciso escutar o teu comentário. E você deve ter alguma coisa a falar sobre o Mao Tse Tung. Vai que você acha que ele é o ídolo. Vai que você acha que ele é o cara bam. Então defende o cara. Eu já meti o mal em algumas coisas, agora você faz a defesa dele. Vamos lá, pode fazer a defesa.
e exponha a sua opinião. Pense e escreva. Mao Tse-tung, ele atuou como político, como já explicamos, mas também tem textos escritos. Ele é um teórico marxista-leninista. E temos aqui vídeo sobre o Lenin, depois você dá uma olhada para ver as diferenças que o Lenin coloca na teoria marxista original, especialmente a partir da Revolução Russa de 1917. E o Mao é um líder revolucionário. Cabe a ele a fundação da República Popular da China. No entanto, esse grande herói da esquerda progressista, ele é o responsável nas estimativas mais baixas, aquelas mais baixas do pessoal que gosta dele, por 15 milhões de mortes. E nas mais altas, que talvez não cheguem nem aos pés dos números reais, há mais de 80 milhões de assassinatos, de mortes, mortes por fome, mortes na guerra civil, mortes por expurgos, mortes simplesmente por assassinato daqueles que possam se opor ao governo. Então, de 15 a mais de 80 milhões de mortes, é ele responsável. Depende do comentador que você vai ler, do comentador com o qual você vai concordar. O Mao, ele elaborou e desenvolveu técnicas e também estratégias de guerrilha, porque todo o trabalho dele foi baseado em guerrilha. Ele ganhou dos nacionalistas com guerrilha, que é uma técnica, tá, de guerra. E o Mao defendia que a revolução comunista deveria ser mundial, ou seja, não podia ficar restrita a um único país, não. Tinha que ser o mundo todo, tá? E aí ele atuou ali, uma vez à frente do governo, em outras revoluções, em outros países, como a Birmânia, que alguns chamam de Mianmar, tá? E o Camboja, tá? E também a Coreia, teve ali, as forças chinesas estiveram juntos nesses países. O Mao, ele se manteve aliado da União Soviética, tá? E amigo do Stalin até o falecimento deste, no ano de 1953. Depois ele começou a tecer críticas à União Soviética e começou a haver um afastamento da União Soviética e uma aproximação dos Estados Unidos da América do Norte, tá? Com investimentos americanos na China, especialmente após o falecimento do Mao. Durante aquelas campanhas todas que eu falei aqui para vocês, haviam cotas, segundo alguns comentadores, haviam cotas que deveriam ser cumpridas com relação a quantas pessoas deveriam ser mortas. Olha só, você sabe quando você é vendedor e você tem uma cota para cumprir? Ah, eu não vendi nada, mas aqui para continuar trabalhando nessa empresa eu tenho de vender tantos produtos nesse mês, nessa semana, no dia de hoje. Tem uma cota a cumprir? Pois é, haviam cotas para quantas pessoas deviam morrer, não importa quando, quem são. Da mesma forma que não importa se você é vendedor, para quem você vai vender, desde que você venda aqueles produtos, você tem uma cota a cumprir. Então, alguns comentadores do período dizem que havia cotas para quantas pessoas deveriam ser mortas durante cada campanha destas. Coisa boa, não, gente? Tá? E a perseguição foi bem eclética, bem democrática. Veja, foram perseguidos os antigos senhores feudais, aqueles senhores da guerra lá no interior da China, responsáveis pela agricultura. Tá? Foram perseguidos também os antigos aliados. Sim, você foi meu aliado, mas não sei se eu posso confiar em você agora. Os nacionalistas, lembra, do Kuomintang, também foram perseguidos. Os ditos capitalistas, se é que sobrou algum na China, foram perseguidos. Tá? Os artistas intelectuais, você que é artista, meu caro, foi perseguido. Todo mundo democraticamente perseguido porque poderia ser inimigo do governo. Aí nós temos o quê? Uma doutrina que se chama maoísmo, que é a adaptação do marxismo-leninismo que o Mao fez. Então esse maoísmo, ele é basicamente mais uma forma de implantação do assim chamado comunismo numa sociedade real, num país real. E o maoísmo buscou fechar a China ao mercado internacional. Vamos isolar a China do restante do mundo. Vide a Revolução Cultural.
Vamos erradicar as tradições culturais chinesas. Começar do zero. Apaga tudo, passa uma borracha. Daqui para trás não existe nada. Vamos destruir tudo. Começar do... Não lembra algumas reportagens que a gente viu sobre alguns radicais islâmicos no Oriente, como o ISA, por exemplo, destruindo monumentos históricos, patrimônios da humanidade, explodindo simplesmente? Por isso que eu falo, gente, comunismo é uma religião, sem Deus. O Deus é a ideologia. E os líderes são também endeusados. E com relação às mortes, porque foram inúmeras mortes, gente. Essas se deram a partir de expurgos e assassinatos, mas também se deram na guerra, a guerra contra o Japão, a guerra civil, a fome dizimou milhões, fome ocasionada por políticas públicas equivocadas, voltadas para a economia e para a agricultura, sem consultar quem realmente entende do assunto, baseadas, pautadas unicamente numa ideologia política, marxista. Isto foram políticas econômicas totalmente desastrosas, que mataram, como eu falei, mais de 80 milhões de chineses. A partir de quê? A partir da centralização política e ideológica. Tudo estava centralizado ali, naquele grupinho, e mais especificamente numa pessoa, Mao Tse Tung. Você não podia discordar. Isso aí está errado, gente, fizer isso vai dar problema. Não, não podia. O problema corria com você que morria, ou era preso, não podia. Então, isso acabou gerando essas políticas desastrosas. Temos também que o Partido Comunista Chinês, o Mao Tse Tung, ignoraram por completo o conhecimento científico. O que vale realmente é a ideologia. Tá? É aquilo que um grupo de pessoas diz que é, mesmo que as pessoas nunca tenham estudado coisa alguma de agricultura ou de economia. Então, houve o quê? Esse pessoal ignorou por completo toda a complexidade do ecossistema. Lembra que eu falei sobre a agricultura, quando se mataram os pássaros na China? Ignorou a complexidade da agricultura, ignorou a complexidade da indústria, querer fazer uma indústria do aço, de fundos de quintal, a partir de camponeses que não sabem coisa alguma sobre aço, nem sobre indústria. Imagina a baixíssima qualidade do material ali produzido. Ora, nós temos a introdução da coletivização da agricultura. Agora, a agricultura são grandes fazendas onde todos trabalham ali, nessas fazendas, controladas pelo Estado. E como eu falei, além da introdução da coletivização da agricultura, vários agricultores foram afastados do campo e houve ali um incentivo para que esses agricultores passassem a produzir aço e outros metais. Então, houve um incentivo à produção local, em pequena escala, claro, não, de aço e outros metais em fornalhas de fundo de quintal, material de baixíssima qualidade. O maoísmo, ele defende que a revolução há de se dar com a participação prioritariamente de camponeses, que era quem dominava. A China, na época, era um país totalmente agrário, o que você mais tinha era camponeses. Então, camponeses e proletários vão formar a Revolução Comunista. Esse maoísmo proposto por Mao, essa doutrina, defende também que haja uma reforma agrária. Defende a revolta armada, em particular dos camponeses. A perseguição e morte de todos os possíveis opositores ao regime. O isolamento da China do restante do mundo. E o afastamento das tradições milenares do seu país, da China. Dá uma maior importância à experiência prática ali no campo, na China,
por sobre a teoria marxista. O que vale é a experiência. Tá? Vamos fazer. O que está escrito não é tão importante, a teoria não é tão importante quanto a experiência. Daí veja as atrocidades e os desastres que ocorreram. Não? E entende que os camponeses, tá? Que aliás é o que mais tinha na China, são camponeses, são a principal força revolucionária. E a revolução, ela vai começar no campo, e a partir do campo ela vai cercar as cidades, vai cercar a região urbana, tá? E vai tomar as cidades. Tá? Veja, se você pegar o Karl Marx, é justamente o oposto. É a partir do proletariado urbano que vai se dar a revolução. Tá? Aqui não, é do campo, tá? Que não tem nada a ver com a ideia do Marx, tá? Porque não há indústria, não há proletariado, não há nada disso. É a partir de agricultores pobres, que você vai dominar o campo, vai cercar as cidades, vai dominar o país. E mesmo após a Revolução Socialista, tá? Após o êxito, o sucesso dessa revolução, a luta de classes continua, porque vão ocorrer novas oposições, novas contradições vão estar presentes ali na sociedade. Então, essas novas contradições, elas vão existir e precisam ser combatidas. E como é que elas vão ser combatidas? Vão ser combatidas pela educação, por campanhas para expurgar quem não pensa da mesma forma e educar as pessoas. Então há uma necessidade constante de transformação cultural. Lembra do que eu falei ainda há pouco sobre a Revolução Cultural? Então, minha gente, é isso. Temos uma necessidade da transformação cultural, tá? A erradicação de antigas crenças e também de normas sociais, para criar algo novo, do zero. Tá? Então essas são as ideias de Mao Tse-tung, o grande líder, o grande timoneiro da China. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou querer ler a opinião de vocês, minha gente, por favor. Olha, muito obrigado para quem ficou até aqui escutando essa palestra. Valeu mesmo. Até mais.